Eu tenho uma teoria minha, todo mundo é o melhor do mundo em alguma coisa. Nem que seja no espirro ou no jeito de coçar. Todo mundo é o melhor em alguma coisa. É achar essa pessoa, o que ele é de bom, o que ele agrega para você. Hoje é um dia muito festivo para nós aqui na NetGlobe, quando nós paramos e nos preparamos para receber pessoas. Pessoas que nós admiramos muito, não só pela sua trajetória profissional, mas pela sua essência como pessoa. E o meu convidado de hoje é um profissional que nós vamos apreciar a sua carreira e a sua trajetória com muita gratidão. Luiz Pinho, seja muito bem-vindo. Um grande prazer poder tê-lo aqui conosco. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, né? Acho que carreira é uma coisa que a gente monta através do tempo, às vezes com decisões certas, às vezes com decisões não muito certas, mas é um prazer estar conversando com você e a abertura que você deu aqui já, só no início, me preparando, já acalmou bastante, né? Que não é fácil, mesmo sabendo que ainda está sendo gravado, mas agradeço, espero colaborar, né? E obrigado pelo convite, pelo livro que eu recebi. Eu quero ler e pegar vários pontos ali dentro. Pelo que eu vi, os nomes que estão ali são nomes monstros, né, na profissão que eu tenho, com grande admiração e uma grande admiração sua também pelo negócio aqui, que eu fui ver hoje, a montagem, o tamanho, o crescimento que vocês estão tendo aqui dentro, na base de tecnologia, confiança e tudo. Obrigado por estar aqui, né? É um prazer meu também. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Para quem não estava, né, Pinho, antes aqui da gravação, estávamos falando de um bom papo sobre viagens, sobre experiências, um hobby que você tem, né, que eu tenho também, que a gente gosta muito. Gosto bastante. É isso mesmo. E quebramos um pouquinho o gelo aqui. Com certeza. Inicialmente. Ô Pinho, a nossa grande proposta é começar a falar um pouquinho sobre a nossa essência. A base que nós somos hoje como ser humano, como profissional, diz muito o que fomos, né, na infância, família, pais, avós, né, a nossa base familiar. Conta um pouquinho da sua jornada, começando desde lá de trás, na infância. Ok, vamos ver se eu lembro. Bom, eu tô com 61 anos hoje, já tô com 35 de Bosch e 40 de profissão exatamente, comecei em 83. Eu vim de uma família italiana, meio portuguesa, lá do interior, de Mococa, meu pai de lá, minha mãe com 7 irmãos, né? E a gente foi criado assim na cozinha, com ela cozinhando e todo mundo batendo papo, abrindo uma cerveja. Então, até minha esposa fala assim, quando a gente começou a namorar e que ela curtia bastante a gente sentar e não deixava o sossego da minha mãe, eu com os irmãos todos juntos. Então foi uma família simples, né? A gente veio de uma família simples. Estudei em escola estadual a vida inteira quase, acho que só o segundo colegial que eu fui para uma escola, porque eu vi que eu não entrava nem na primeira fase da Unicamp, difícil. Então, uns irmãos muito unidos, né? Nos problemas, nas celebrações também, e a gente aprendeu muito a sentar e tomar aquela cervejinha já na sexta, às 5 horas com o pai, né? E sempre bastante esporte. Meu pai curtia muito natação, minha mãe natação, família de nadadores, tios campeões universitários. Então a gente tinha muito esporte, tênis, eu joguei bastante também. E foi assim uma juventude, uma infância que eu só tenho que agradecer, de união, muito voltada na igreja. Minha mãe era professora de catecismo, de crisma, eu era coroinha na época, tocava violão na missa também, e curtia muito que os amigos também meus eram desse ambiente aí, de religião, de igreja, e assim a gente criou nossos filhos, eu e minha esposa também, numa parte ética muito, muito forte. Então,
Foi simples, né? Mas super honesta, pai, mãe, sempre sogro, sogra também, né? Foi bom. Eu dou muito graças a Deus de não ter tido muita coisa, mas ter tido um ensinamento de ética que meu pai deixou muito forte. E assim foi a minha vida, né? Bacana. Começo. Que base bonita, que valores bem fundamentados, hein, Pinho? Obrigado. Parabéns, que legal. E isso diz muito o ser humano que você é, o profissional que você é, a forma de conduzir, né, cada uma dessas coisas. Pinho, você é de uma família tradicional, de uma família que valoriza muito o contato, né, e o olho no olho, né? E eu tento imaginar que é uma família também que estimulou sempre, né, os filhos a se resolverem rápido, né? A começar a trabalhar rápido, valorizar as coisas, valorizar os mais velhos. Você tem lembranças dessa fase dos primeiros passos do Luiz Pinho, já começando a trabalhar, começando a ganhar o dinheirinho dele? Como que foi isso? Tenho sim. Eu bati um pouquinho a cabeça no começo da carreira porque eu achava que eu ia ser um bom publicitário, né? Eu tinha uma facilidade muito grande de desenhar, ganhava esses concursos do Colégio de Estado, Dia do Índio. Então eu fui para publicidade e tentei na FAAP em São Paulo. Fiz um ano e não me dei bem. Não me dei bem porque era uma época, primeiro, muito difícil para sustentar lá em São Paulo. E o segundo, era uma época que você falava em agências de publicidade, você tinha 2 ou 3. Eu lembro que era a W Brasil, a DPZ e mais uma só. Então eram 3 grandes monstros aonde você teria que trabalhar lá ou quase nada. Hoje você sai de uma publicidade, você monta o seu estúdio em casa com um Mac, com alguma coisa e sai, né, propagandeando em YouTube, TikTok, etc. Então, na época eu desisti, larguei. E aí eu comecei a me assustar porque eu não tinha muita opção, né? Principalmente financeira. Eu voltei para Campinas e morei com um avô e prestei análise de sistemas na PUC, passei e comecei já no primeiro ano, nos primeiros meses já a trabalhar em software house. Então aí foi o começo daquele dinheiro que você fala assim, putz, é isso aí que vai dar. Então até hoje a área de TI é uma área abençoada em termos de ganhos iniciais já rápidos, não muito no final, mas você já começa. Então esse foi o começo meu com 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Eu dava aula em colégios, em escolas de informática e trabalhava em software house. Quando dava tempo eu estudava e ia para a faculdade. Então esse começo meu foi bem assim, prazeroso, né? Porque eu curtia e tinha várias opções. Largava um aqui, fazia um programa lá e foi assim o começo da carreira independente antes de ir para empresas, né? Então, primeiro, segundo ano, você ainda não consegue estágio em grandes empresas, mas já comprei minha primeira moto, primeiro consórcio, sabe que era o sonho da moto. Aí gostei tanto, comprei a segunda lambreta, fiquei uma moto e uma lambreta. Aí meu pai falou, mas e o carro? Falei, não. É isso que eu curto, né? Então foi assim, né? Foi Pinho, você lembrou de uma forma muito, muito genuína o quanto nós somos privilegiados de ter sido, né, profissionais na área de TI, e você em especial começou mais cedo, né? Quando de fato a TI era algo, a informática na época, né, a programação na época, era algo ainda do futuro. Poucas pessoas tinham acesso do que era essa nova profissão, né? E muito rapidamente, né, Pinho, você conseguiu ali buscar novas oportunidades para poder desenvolver uma carreira. Então, faculdade cumprida, tecnologia sendo a sua escolha, e aí começa aquela questão de construir uma carreira, né? E como que foram os seus passos para construir uma carreira? E claro, o Luiz Pinho hoje e a Bosch tem assim, o Luiz Pinho e Bosch parece ser uma coisa única, né? Porque você é a referência. Meu sobrenome não é Pinho, é Bosch. Assim, o Luiz Pinho da Bosch, porque você é a grande materialização humana, né, de um gestor da área de tecnologia, né, que representa tão bem a companhia. Sim. Então eu vou ter que entrar um pouquinho na Bosch também. Então eu comecei, minha primeira empresa mesmo foi a Meili, que é uma alemã em Mogi Guaçu, que eu fiquei alguns meses lá e logo depois eu passei num concurso da CPFL. Então eu virei um programador da CPFL, foi um aprendizado muito bom, porque a época de uma estatal que ela não tinha
teoricamente um budget muito controlado, gastava o que precisava, então toda a melhor tecnologia que existia na época estava dentro da CPFL aqui na região. Os grandes computadores IBM da época, discos, etc. Então, para a gente, foi um aprendizado muito grande. 3 anos depois, eu passei num exame na Bosch também, num projeto grande lá, e aí eu vou ser sincero, eu fui mais pelo dinheiro mesmo, porque era muita diferença o quanto eu ia ganhar, e eu acabei largando a CPFL e entrei na Bosch como programador sênior na época, né? E aí eu descobri uma empresa que é muito interessante, para quem não sabe, né? Então a Bosch, ela é um instituto, né? O Robert Bosch, quando faleceu, ele deixou praticamente 96% de toda a Bosch para um instituto social, Instituto Robert Bosch, e aí 1% é da família e mais 2% de um conselho que muda sempre, que administra. E essa empresa me mostrou um caminho que eu já vinha, como eu comentei, né, um caminho de fazer o bem, de voluntariado, de ética, etc. E eu me identifiquei. Então, aquela época que todo mundo falava, você não fica mais de 3 anos numa empresa, eu fiquei pouco tempo na Mile, 3 na CPFL, falei, vou ficar mais 3 na Bosch. E aí tinha as IBMs da vida, tal, para eu seguir e não sair mais, né? E não sair mais pelo ambiente que eu encontrei lá, toda a liberdade e por essa confiança que a empresa coloca nos funcionários. Então, é difícil entrar, né? Mas é mais difícil sair dessa empresa. Então, hoje, praticamente meu departamento, eu vou falar 90% dele, hoje não, porque ele cresceu muito, é de estagiários, ex-estagiários que chegaram até uma diretoria. Então foi esse o início onde eu parei nesse momento e falei assim, é aqui, né? Sem muito compromisso de obrigação de ser aqui, mas a decisão foi super consciente. Falei assim, essa é a empresa que eu vou querer colaborar até o momento que ela ainda me aguentar lá dentro, né? Então foi essa minha carreira, praticamente 35 anos dentro da mesma empresa, né? Conhecendo praticamente os nomes, as regras, né? Morei em vários lugares pela Bosch, é uma oportunidade que foi um crescimento que a gente estava conversando. Conheci o mundo pela empresa, né? O Pinho, você sabe que observando a sua trajetória, me veio uma frase que é assim, não tem modelo certo, né, de carreira que você possa colocar para ficar 3 anos ou 5 anos, ciclos de 5 anos, ou uma vida toda numa companhia. Eu acho que eu queria explorar com você 2 palavras importantes aqui. Propósito, né, e valores, né, valores comuns que você comunga, né, da sua vida pessoal com a companhia. É um pouco disso, Pinho? Talvez é esse o tempero para dar certo 30 e poucos anos numa mesma casa? É uma boa pergunta, porque eu sou uma pessoa, sempre fui, como minha mãe fala, sem parança. Tudo que eu peguei na vida, eu me aprofundei muito, principalmente em estudo e conhecimento. Desde o começo, quando eu comecei a jogar tênis, eu conheci a técnica profundamente. Eu não era um bom jogador, mas eu estudava demais tênis. Tanto que eu cheguei a dar aula de tênis na PUC com 12 anos de idade. O professor meu de Mojimirim, que eu vivi lá, era o mesmo aqui. Então, com 12 anos, eu tinha um jeito de, né, com os universitários, eu na rede, vira assim, faz assim, movimenta assim, esquerda, pé na frente. Então, eu sempre estudei. E foi do tênis, foi de skate, aquarismo, etc. A hora que eu entrei numa empresa, né, eu também falei assim, mas como é que eu faço? Eu quero ficar aqui, mas eu sou uma pessoa inquieta, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a rodar dentro da empresa em diferentes responsabilidades, em diferentes departamentos, para justamente não ter aquele zona de conforto que eu não gostava, não é nem porque a regra falava, não gostava. Então, eu tive uma dificuldade de gerenciar isso, né, no começo. Tanto que eu larguei a área de TI, né, durante um tempo, eu virei um controller e eu fui para Curitiba, trabalhei 4 anos como controller do maior planta que a gente tinha. Tem ainda aqui no Brasil 5.000 funcionários. De lá eu fui para Bamberg como controller também, ou seja, acabou a informática para mim durante 8 anos. E de Bamberg
me chamaram de volta para a informática, para um grande projeto que tinha, SAP, e eu acabei voltando. E assim foi, né? Então, esse balanço de falar assim, não deve ficar, tanto que eu tive uma entrevista como essa dentro da Bosch, que o título era Várias Carreiras em Uma. Várias carreiras em uma. Então mostrava eu largando, eu indo, mudando de 3, 4 cidades de uma vez, com gente nova, aprendendo a profissão, voltando. Então aí em 2012 eu vou para Chicago, fico 6 anos lá tendo treinado para assumir depois a América Latina aqui. Então essa regra, principalmente na nossa profissão, que muda a linguagem, muda a tecnologia, você não está numa zona de conforto nunca, nem na mesma empresa. Você sabe, você é proprietário, você entra numa sala hoje, você entra o ano que vem aqui para fazer uma demonstração, tudo é novo, né? Agora é muito mais isso, o fornecedor é outro, agora a peça é desse tamanho. Então, é sempre uma novidade, né? Então, não é essa de ter que ficar mudando de uma para outra, mas simplesmente mudando sua responsabilidade. Dentro da mesma empresa. Então foi mais ou menos isso que aconteceu nesses anos, 35 anos. Né? Parabéns, Pinho. Obrigado, você é uma grande inspiração. É bonito deixar documentado a sua história, né? Porque talvez daqui a alguns anos isso vai se tornar raridade, né? Com a percepção dos valores atuais. Então, obrigado pela generosa abertura que você nos dá. Pinho, uma coisa que eu gostei muito na nossa conversa aqui no começo, foi assim, é legal a gente falar das coisas que deram certo, né? Mas é legal também a gente ter a humildade, né, de mostrar que nós somos seres humanos, pecadores, comuns, né? Quem achar que é melhor do que o outro é porque tem um ego um pouco acima. E a área de TI, o que a gente mais faz, né, Pinho, é tentar acertar. E quando você tenta acertar, é inevitável que em alguns momentos você erra. Eu queria tentar dialogar um pouco com você sobre isso, né? Nós não somos super-heróis, nós não devemos somente fazer aquilo que a gente tem certeza que vai dar certo, porque eu acho que o mundo mudou, com certeza, né? E a gente precisa experimentar mais. O que você acha sobre isso? Eu vou contar até um caso engraçado que aconteceu mês passado, mês retrasado. Recente. Uma empresa de São Paulo de RH me ligou, né? E fez uma proposta para uma palestra para uma outra grande empresa, que é a Saint-Gobain, não tem o que, né? Claro. Eles têm um trabalho grande, muito bonito com a Saint-Gobain, com o board da Saint-Gobain, né? Então, falou, Luiz, a gente queria que você falasse durante 2 horas com a Saint-Gobain sobre a sua carreira. Né? Eu falei, legal, né? É um programa que a gente tem, a gente traz às vezes pessoas, ou às vezes a gente vai... Bom, resumo, você aceita? Eu falei, aceito. O que você quer? O título do programa é Deu Ruim. Eu falei assim, legal. Quem deu meu nome pra vocês? Aí eu comecei a rir, né? Eu falei assim, putz, mas peraí, eu tô todo orgulhoso. Eu falei, não é o que deu ruim pra você. É um programa que a gente faz 2 vezes por ano com grandes pessoas ou profissionais. E o deu ruim é mostrar que o deu ruim também é de um lado. E foi assim. Aí eu falei assim, mas quantas horas eu tenho? Ele falou, 2 horas. Eu falei, cara, é pouco. É pouco, porque só semana passada eu já cubro essas 2 horas. Bom, brincadeira, mas resumo. A gente passa, às vezes, sem querer, por uns perrengues que, se você não fechar o olho e falar assim, da onde veio esse perrengue, para onde vai isso, você acaba não dormindo à noite. Então eu comecei essa palestra com eles e foi sensacional, porque é difícil você fazer uma palestra remoto, porque você não sente a reação das pessoas. Então eu gosto muito de brincar, de contar piada e tal, e você do outro lado, você não vê, apesar das câmeras abertas, você via as pessoas, né, às vezes sorrindo. Então aí eu comecei a contar a empresa, desde o dar o errado que eu acabei de falar, de uma faculdade já que não deu certo, né? E aí eu tive que largar e voltar. E assim foi dentro da carreira. Inclusive na controladoria mesmo, quando eu fui, eu não era controller. Então eu tive que fazer um MBA na GV para aprender débito e crédito, né? Não que eu fosse tão ruim assim, mas foi difícil. Aí eu enfrentar uma controladoria na Alemanha, onde eu não falava um alemão bem, e eu tinha que apresentar os resultados de um produto para um presidente em alemão. Ele ficava feliz quando o resultado estava ruim, porque eu não conseguia explicar para ele em alemão que o resultado estava ruim. Então, eu cheguei ao ponto de quase
desisti nessa época da Alemanha, que foi muito difícil. Eu tinha 3 filhos pequenos. E aí, manter a família numa língua, numa cultura, as crianças tiveram um impacto fortíssimo, né? Apesar de serem muito bem recebidos pelo país. E eu tive uma queda fortíssima de produtividade nessa época, pensando inclusive em desistir. Na verdade, o RH aqui do Brasil que me salvou, na verdade, foi lá, tive uma visita, inclusive, de um grande diretor, falou como é que está a sua vida. E aí nós revisamos tudo, né, onde errou. Eu tinha um domínio muito forte da palavra, mas da palavra quando eu conheci a língua. Quando você não conhece a língua, o teu domínio da palavra para convencer um board fica mais difícil. Então, teve muito furo, né, muito tiro na água, etc., nesse meio do caminho, que só me fez ser super transparente, ou com o meu chefe, ou com meus funcionários. Falei, gente, desculpa, mas me excedi, errei e tal, vamos voltar, vamos sentar outra vez, né? E vamos ver o que a gente pode levar isso para frente. Então, depois desses erros, dessas pisadas de bola na vida, eu fiquei muito mais tranquilo, né, em arriscar. Porque no momento que você vê que a empresa está do teu lado e viu que o erro foi bem intencional, né, não foi um erro de relaxo, de vagabundagem ou de alguma coisa, ela te apoiou, então você fica tão livre para poder arriscar mais, e é isso que eu tento passar para todos os funcionários que eu tenho. Gente, o erro aqui não é teoria, não. Você foi para o bem, né? A gente vai voltar, sentar outra vez e vamos refazer. Então, o Deu Ruim foi uma palestra super gostosa que eu fiz, né? E aí eu fui olhando e eu fui recordando minha carreira. Deu ruim em todas as fases praticamente. Se eu tive algum problema de um sistema que entrou e travou, né? Tem mais um caso muito pitoresco que eu coloco que eu entrei na Bosch para implementar um sistema de almoxerifado. Nós estudamos 3 anos, época de Cardex, né? Que você escrevia, né? E aí, no dia da inauguração do sistema, veio o presidente, veio os diretores, todos no almoxerifado. E tinha um almoxarife, que é um rapaz que chamava Bahia, sabe? Um super simpático que ajudou pra gente. Aí nós soltamos uma lista de picking na frente né? A impressoras matriciais, com aquela lista de 50 peças, tudo automático, para ele retirar o carrinho. E nós demos pro Bahia. O Bahia leu, me chamou do lado, falou, Luiz, tá lá não. Falei assim, como assim? Essas peças não estão nesses lugares. Falei, e agora? Falei, não, eu trago todas. Peraí. Ele saiu com o carrinho e trouxe mais de 60 itens no carrinho, todo mundo achando que estava na lista e estava na cabeça, sabe? Umas coisas, uns casos que eu falo assim, putz, esse cara salvou minha vida na frente do presidente, porque se ele fala assim, não vou pegar porque não tá lá, mas ele sabia, né, aonde estava peça por peça do almoxerifado. Grande então, Bahia. Os casos que o Bahia, até hoje eu lembro do rosto dele, mas é isso, né? Essa é a vida real, né, Pinho? É a vida real. Vida real. Se alguém pintar alguma coisa diferente, porque não viveu aquilo ainda para ver, né? É isso mesmo. Isso é muito bacana. Ô Pinho, eu queria, assim, você é uma pessoa muito espirituosa, ou seja, com o poder da palavra, o poder de congregar pessoas ao seu lado. E eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Sim, você é uma pessoa que começou na tecnologia, na informática, na parte técnica, e hoje você é um grande líder, né? Ou seja, e não sou eu que estou dizendo, são as pessoas que trabalham com você. Eu conheço pessoas do seu time que são, assim, apaixonados por você, no bom sentido, esse cara, ser humano, profissional, parceiro, firme na hora que precisa, reconhece na hora correta, né? Só que a gente não foi sempre assim, né, Pinho? A gente foi aprendendo na jornada, né, que tudo que a gente precisa conquistar na vida, a gente conquista com pessoas e para pessoas e motivá-las e colocá-las na mesmo barco, né? Na mesma vibe. O que você acha disso tudo? Concordo plenamente com você. A gente não está sozinho nessa liderança e, tecnicamente falando, né, como um profissional de TI, eu sempre fui um profissional, eu falo para eles, mediano, né? Não fui uma pessoa, tecnologicamente falando, que era... Mas eu consegui ter um sentido muito forte de enxergar nas pessoas quem elas eram, né, nos funcionários, aonde elas eram boas, aonde elas precisavam melhorar, etc. Então, na minha vida inteira, eu até nessa entrevista da Bosch eu mostrei, né, desde que eu fui chefe de setor, quando eu deixei de ser chefe e fui para gerente, no meu lugar eu promovi 2, né?
Então, eu cuidava de finanças e controladorias de sistemas, saiu 2 chefes. Depois eu fui ser gerente, quando eu fui promovido a gerente nível 2, eu promovi 3. Então, eu fui preparando pessoas, né, que me ajudaram durante a carreira. Então, até agora, eu estou já chegando numa fase já de ir para conselho, de aposentar, etc. Tem 2 ou 3, né, já diretores que devem ser sugados. Então, eu falo assim, a gente tem que fazer um vácuo na nossa carreira por trás e puxar, né, várias pessoas junto com você, porque são elas que te sustentam no momento que você precisa. Então, se tecnicamente você não é lá, né, aquela pessoa, você né, se conectando às pessoas certas naquele momento, sem querer corrigir a performance dela, mas sempre usar o melhor dela para aquele lugar, é isso que vale, né? A empresa vai te agradecer, você vai continuar subindo, não é o caso de subir ou não, mas pegando novas responsabilidades e trazendo em volta de si esse vácuo, onde você puxa as pessoas junto com você, e aí, a hora que você volta e precisa de alguma coisa, essas pessoas são eternamente gratas, né? Porque elas estavam num momento ali que não sabiam onde ia ser ou não ia ser. Então, você foi puxando. Então, sempre foi, não sei se foi muita coincidência ou não, mas eu sempre dupliquei ou tripliquei as pessoas responsáveis no momento que eu fui para cima. Então não tem mais um gerente. Nos Estados Unidos eu cheguei com 2 gerentes lá, eu saí com 4. De 2 diretores, saí com 4 diretores. Coloquei um no México, dividi os Estados Unidos em 2 e botei um na América Latina. No momento que tinha 2, saí com 4. Então tudo isso mostra, lógico, justificado para o board o porquê que é 4 e não mais 2, né? Porque as responsabilidades estavam desbalanceadas. Então, outra vez, pessoas junto com vocês, pessoas certas são primordiais, né? Então, aí eles enxergam você também como puxador, eles querem trabalhar com você. Então, eles pedem, às vezes, cara, não tem um espaço aqui para mim aqui, fazer um horizontal com você, ou que você seja meu mentor durante um tempo. Então, isso foi acho que, outra vez, crucial para que a gente conseguisse chegar aí num momento bom da carreira, né? E sem ninguém, sem puxar tapete, sem esconder nada de baixo, sem ter inimigos. Graças a Deus nunca tive, né, dentro da empresa, nenhum que possa falar você pisou aqui, né, em termos de relacionamento. Então, outra vez, você sabe, você tem uma equipe aqui, conheço os meninos seus aí, são apaixonados pela empresa e é você que puxa isso. Não adianta teoria, porque a teoria dura muito pouco, né? No momento que você fala walk the talk e assim por diante, a confiança vai ser muito grande, né, em você. E aí vai. Legal, muito bom. Que papo bacana, que papo profundo, né? Ou seja, com muita essência, né, Pinho, de verdade, porque, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a vida real é isso que o Pinho está trazendo. É um trabalho feito com muita saliva, com muita atitude, com muita escuta ativa, paciência, né? Errar, buscar alinhar ali, eu acho que tá aí um modelo muito bacana da vida. Com certeza. Pinho, você já tem uma maturidade super bacana e eu acho que você tem mais do que vivência para isso, mas eu queria te convidar para deixar uma mensagem aqui para quem está começando a sua carreira, para quem possivelmente está ali naquele momento, né, da universidade, decidindo por um curso, né, ou para quem está um pouco desanimado, né, no início da sua carreira, 1, 2, 3 anos de carreira, o cara não decola, poxa, ele não conseguiu ainda dar os passos que ele gostaria. Que mensagem, Luiz Pinho, com toda essa experiência, você deixaria para um jovem que está começando a sua carreira na área de TI? Difícil, mas vamos lá. Eu colocaria um limite, né, em termos de decolar ou não decolar. Eu perdi 6 meses, 1 ano numa universidade de publicidade, comecei então a minha carreira um pouquinho mais tarde, mas põe um limite na sua vida, né, para você entender até que momento você vai insistir nesse ponto que você está, porque às vezes não é o que você gosta, ou você não tem uma visão muito boa do que é e aonde você quer chegar. Então, se você tiver um limite, falar, vou aguentar 6 meses ou 1 ano nessa tentativa, e muda. Se não for, eu aconselho bastante mudar. Eu saí, mudei, fui para a controladoria, voltei, porque não, né, tava um marasmo. Hoje, com a informação que a gente tem do Google da vida, no YouTube, de todas essas mídias que a gente tem, é muito fácil eu mudar, eu acho, né? De sair de uma profissão, sei lá, né, de uma engenharia para TI, ou de TI para direito, ou para quem quer que seja.
eu tenho muito material onde eu possa fazer um teste ou fazer uma experimentação antes de um curso ou alguma coisa para que eu possa sair. A paciência é tudo, né? Ninguém sai ganhando bastante. Eu tentei influenciar, é muito engraçado, eu concorri lá em Foz do Iguaçu como um dos 5 mais influentes, né? Sim. Falei, eu não influenciei nem em casa, eu tenho um médico e 2 advogados, ninguém foi para TI, né? Então não é influência ou não, é a capacidade que eles têm de ver a carreira deles, e meus meninos são assim também, né? Eles têm uma ânsia, mas você olha numa área de direito hoje, eles têm ramos assim completamente diferentes, né? Então eu falei, cara, você não gosta da advocacia empresarial? Não. Então vê a criminal, mas dá um limite para esse tempo, né? Não vai insistir 5 anos em cima de uma advocacia ou da minha filha que é médica, de uma especialidade que você não era bem aquilo. Graças a Deus eles estão satisfeitos. Mas dá o seu limite e muda. Não é vergonha você mudar e falar assim, não deu, não era isso que eu quero, né? Eu estou sentindo que aquele amigo meu que está fazendo aquela coisa tem mais paixão e eu gosto daquilo, e tenta. Eu sei que não é fácil, às vezes financeiramente, para você recomeçar a sua carreira, mas o sacrifício vai. Não fica no resto da vida num momento que você fala assim, putz, não era bem isso, se eu pudesse voltar 50 anos atrás eu faria outra coisa. Não, volta 6 meses só, larga isso, não é perda, porque você aprendeu nessa carreira que você estava e tenta a segunda, né? É o que eu falo. Agora, quem gosta de TI está com o mundo na mão, né? Eu acho que as oportunidades são grandes, o ganho também no começo ele é razoável e não fica numa coisa só, né? Já foi metaverso, agora no chat GPT, vamos para outra. Faz a roda rodar. É isso, mais ou menos. E seja curioso, muito curioso, muito curioso, né? Muito Está vivendo um momento de muita curiosidade, né? Muito. Eu lembro no começo da minha carreira, era um manual da IBM desse tamanho. Eu não sabia inglês, eu levei 2 horas na primeira página, 1 semana na segunda página. Hoje você entra, você faz o curso que você quer, né? Né? Online ou procura material. O que você quiser saber, você tem, né? Então não tinha, né? Hoje em dia, para essa molecada aí, tem possibilidades enormes, né? De aprendizado. Acho que é isso. Pinho, queria te convidar para uma reflexão da gente pensar na importância de termos anjos. Vou usar a palavra anjos na nossa vida, né? Porque a gente sabe que o que nós somos hoje é o fruto daquilo que nós somos como essência de pessoa, de família, mas também da grande oportunidade de ter convivido com pessoas, né, no âmbito profissional também. Só lembrando, né? Às vezes a gente passa metade do tempo útil, né, da nossa vida interfaceando com pessoas no trabalho, com colegas de trabalho, amigos de trabalho. E eu queria resgatar um pouco isso, essas lembranças, né? E principalmente dessa importância de nós termos referências, de termos os anjos que nos ajudam nessa trajetória. Como que foi com você, Pinho? Eu tive, lógico, a família, eu tive a esposa, né? Eu tive a família que eu vim, a família que eu criei, que me apoiaram, né? E sempre tiveram do meu lado sacrifícios enormes de mudanças assim. Mas dentro, assim, das empresas, a gente sempre tem aquela, quando você fecha o olho, você fala, nossa, é esse o cara, esse o meu mentor, mesmo que eu não seja oficial mentor, mas é o cara. E não é só superiores, né? Eu tenho funcionários né, que me ensinaram muito, principalmente a ser paciente, a não chutar o balde, a engolir um pouquinho. Então essas pessoas atravessam a sua frente, né? Às vezes atravessam, passam e você só vai perceber que elas foram embora um pouquinho tarde demais, né? Então a capacidade nossa de captar o bem ou a parte boa de cada uma dessas pessoas e juntar ela na sua personalidade profissional ou até no dia a dia, ela é fundamental, né? Eu sei que não é fácil, mas anjos aparecem assim do nada, às vezes, ou até com menções, ou até com frases que falam, nossa, eu estava procurando e ele veio do céu, né? Caiu ali na hora, essa decisão foi tomada baseada no que aquela pessoa falou, e eu sou, como eu já falei, sou muito religioso, e eu tenho assim, às vezes até quando eu pego o carro para ir para a empresa, eu falo, vira à direita ou vira à esquerda. Então, às vezes eu faço um caminho mais longo, né? Porque alguma coisa está me direcionando para aquilo, né?
Então, pessoas do teu lado, paralelo, ou superiores, ou funcionários, são anjos em algum sentido. Eu tenho uma teoria minha, todo mundo é o melhor do mundo em alguma coisa. Nem que seja no espirro ou no jeito de coçar. Todo mundo é o melhor em alguma coisa. É achar essa pessoa, o que ele é de bom, o que ele agrega para você. E aí você faz aquele dossiê da tua vida, de 40 anos de profissões, e você fechar o olho e você vai lembrar de vários nomes que foram super importantes para você. Espero até ter deixado uma agulhinha para alguém, né? Mas é isso, né? Eu acho que aprender sempre. Que bacana. Não? Que gesto de Obrigado. humildade, que gesto de desprendimento, Luiz Pinho. E isso mostra a grandeza do seu espírito, a grandeza das suas atitudes, né? E isso reflete, sem dúvida alguma, no profissional que você é. Luiz Pinho, eu ficaria aqui mais alguns nem falamos de moto ainda aqui e tal, né? Uma história boa, né? Boa. Duas pessoas que gostam de papear. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, dos hobbies, das coisas das coisas que nos alegram, que tira esse sorriso gostoso dos nossos lábios, que é talvez o grande presente de uma vida de trabalho, de muita dedicação, momento de poder desfrutar também, né? Sim. O que você tem como hobby? O que você gosta de fazer? O que são essas prioridades, além, obviamente, da família e do trabalho? Eu sempre tive um gosto muito grande por moto, né? Por viagem, por dirigir. Eu até falo assim, eu curto uma estrada à noite com chuva. Você fala um absurdo, adoro. Né? Então, curto assim, de andar, morei em vários países, de dirigir 5, 6 horas para chegar no lugar, todo mundo dormindo do lado e eu ia. Então essa é uma curtição que eu fui levando. Eu não sou muito de pescar no Mato Grosso ou de jogar pôquer na quarta-feira. Tinha um tênisinho de sexta, mas eu curtia mais a família e todo o meu programa praticamente na vida era com eles. Né? Agora no momento que eles saem, então fica eu e a esposa, claro, um Golden grandão e a gente tá curtindo agora e vai curtir. Então acabei comprando uma caminhonetona 4x4, tem a moto e tal, e vamos Ushuaia para um dia, Jalapão para outro, essa é a minha intenção, né? Então o hobby meu é conhecer. E aí eu descobri uma coisa nos últimos anos, que o Brasil é muito maior do que a gente pensa, né? A gente está acostumado com certos pontos, né? E não é bem isso, cada vez mais surge. Eu lembro que eu discutindo na Alemanha uma vez com os diretores lá, e falando do Brasil, Copacabana. Falei, o Brasil não é só Copacabana, né? E Manaus, e eles gostam muito de Itaipu. Por exemplo, agora nós descobrimos o Morro de São Paulo, né? Que faz anos, né? Aí eu falei, como assim descobrir o Morro de São Paulo? Ele surgiu do nada? Eu falei, não é isso. Aqui no Brasil, você descobre praias, porque você nunca tinha acesso. No momento que você começa a ter acesso a uma praia, você cria um resort lá, então você descobre. Os caras lá falam assim, aqui é Maiorca, Minorca e mais nada, né? Vocês descobrem. Então a gente tá assim descobrindo. Agora falam do quê? De Jalapão. Urubici, Cambará lá embaixo. São coisas que sempre existiram. Mas as nossas chapadas, as chapadas dos veadeiros. Que é maravilhoso, então, o Brasil tem uma riqueza, né? É isso que eu quero, sabe? É pegar um carro que eu possa chegar num lugar, no momento se não chegou, é aqui que a gente vai ficar hoje. É a curtição que eu tenho. Acho que nosso país aí é maravilhoso, tem muita coisa para se descobrir e muitas amizades. No momento que você faz essas caminhadas para um Atacama com 15 motos, para um 4x4 com mais 5, você conhece gente super diferente, super animada, porque quem está fazendo isso está de bem, né? Está de bem, é um hobby gostoso, não tem estresse, né? Então é isso, é isso que eu pretendo fazer. Muito bacana. Que fase bonita da sua vida, Luiz Pinho. Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Com muita saúde. Você continue essa pessoa sempre exalando, né? Ou seja, muita generosidade, muita alegria e que as pessoas possam se espelhar, né, em você e tirar o que há de melhor no Luiz Pinho. Obrigado. Né? E eu sei que aí reside muitas coisas bacanas. Obrigado. Um grande prazer, Luiz Pinho. Um prazer meu estar aqui também. Muito obrigado. Valeu, tchau.